Te agradecer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que Tu tem colocado a alegria nos seus corações para contribuir para com a Tua obra, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Pai amado, nesse momento queremos também Te apresentar aqueles que não puderam dizimar e ofertar em Tua casa, Pai. Permaneça ajudando a cada um deles, ó Senhor. E, ó Pai amado, Te pedimos que Tu possa dar condições aos Teus servos, ó Senhor, de contribuir para com a Tua obra. Pai amado, rendemos graças por cada dízimo e oferta que foram depositados nesse gasofilácio, ó Senhor, meu Pai. Te pedimos que Tu derrame sobre a vida da administração, Senhor, a sabedoria, ó Pai, para que eles venham, Senhor, administrar, ó Pai, esses dízimos para o crescimento da Tua obra, Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Te apresentamos a vida do Teu servo, o pastor Ailton. Permanece, Senhor, com Teu Espírito direcionando, Senhor, meu Pai, na administração da tua palavra, e que a Tua igreja, Senhor, também através do Teu Santo Espírito, possa entender inteiramente a forma que Tu queres tratar com ela, através da Tua palavra. Pai amado, é assim que eu oro nessa noite, já Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Meus irmãos, graças a paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossas crianças também irão subir hoje com a tia Raabe e tia Amanda. Com tia Laudeci, amém. Nós vamos. Queridos, eu quero convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 78, do verso de número 1 ao verso de número 8. Salmo de número 78. Nós estamos ainda no mês da família. Na verdade, eu vou encerrar a nossa temática sobre a família na próxima semana, no próximo domingo, onde tratarei sobre os órfãos, as viúvas, os solteiros, as solteiras, e como Deus também cuida desses irmãos e irmãs, não é? Eles também fazem parte da família de Deus. Salmo de número 78, Salmo 78, do verso 1 ao verso de número 8. Eu quero convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu em Israel uma lei e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Senhor, graças te damos, louvamos o teu nome, Deus, pelo privilégio de mais uma vez como igreja estarmos reunidos para ouvir a tua voz. Fala conosco, que o ministro interior, Cristo Jesus, possa falar profundamente aos nossos corações. Que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, assim, ó Deus, ouvir a tua voz e sermos por ti mais uma vez pastoreados. Ajuda-nos, ó Deus, na transmissão da tua palavra, que teu povo seja edificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
um propósito primordial do presente Salmos é exatamente apresentar os grandes eventos históricos na história de Israel. Em particular, o Salmo se concentra em eventos que confirmam as atividades pactuais de Deus com o seu povo. E ao fazer assim, o salmista, na proposta do Salmo, ele age como um apelo à fidelidade por parte de seus leitores e os ouvintes em geração futuras que continuem ensinando o que Deus fez na história. Enquanto outros povos do Oriente Próximo louvavam seus líderes humanos, pecadores e caídos, Israel louvava o Deus que fizeram tantas coisas maravilhosas pelos seus no passado. Ao que tudo indica, o presente salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito no período do profeta Isaías e do profeta Oséias. Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Isaías e o livro de Oséias, pôde observar que Deus está chamando o seu povo a um profundo arrependimento, ao reconhecimento dos seus feitos, ao que ele estivera feito no passado. Se vocês observarem o capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 5 do livro do profeta Isaías, nós temos o pré-diagnóstico e diagnóstico da situação espiritual do povo de Deus. No capítulo 1, o Senhor chegou a dizer que o boi conhecia a sua manjedoura, mas Israel não conhecia o Senhor. Observe como estava a nação neste período. Observe que nós estamos falando do ano 700. Desde a saída do Egito até o profeta Isaías, muitas coisas aconteceram. Muitas águas rolaram, como nós dizemos em nosso adágio popular. Mas quando nós chegamos nesse cenário, Oséias, por exemplo, vai dizer: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Está lá no capítulo 4, verso de número 6. E no capítulo 6, verso de número 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o nosso Deus. Os eventos que caracterizaram o livro do profeta Isaías e o livro do profeta Oséias é Deus chamando o seu povo ao arrependimento, a voltarem a reconhecer os feitos que Deus estivera feito na história. Tanto é que o livro de Isaías e o livro de Oséias são livros pré-exílicos. O povo não estava ainda no cativeiro babilônico. Deus estava dando ao seu povo a oportunidade de eles começarem tudo novo novamente. Mas existe um problema muito sério em nós. É que nós somos fáceis em esquecermos dos feitos de Deus, do que Deus fez. Isso acontece até em nossa relação intrafamiliar. É mais fácil nos lembrarmos dos erros da esposa, do marido, e em algum momento da discussão jogar na face: não é assim, mas tu fizesse isso. Lembra naquele dia? E mulher, assim, ela sabe o dia, a data, a hora, se era manhã, se era tarde, se estava ao alvorecer, escurecer. Ela tem uma mentalidade absurda. Ela grava tudo. E na hora ela solta, com riquezas de detalhes. Não é? Mas nós somos muito fáceis em esquecermos dos bens e das coisas boas. Das coisas boas, melhor dizendo. Dificilmente nos lembramos: naquele dia tu fizesse isso, benção. Parabéns, obrigado, vice. Com gratidão eu te agradeço. Dificilmente somos gratos, porque faz parte da nossa natureza caída. Nos lembrarmos das coisas boas, isso causa em nós determinadas dificuldades por causa da nossa natureza adâmica. O povo de Deus havia esquecido do que Deus havia feito no passado. O povo de Deus havia se esquecido daquilo que o Senhor havia operado no passado. E mais uma vez,
este salmo traz à nossa memória, à nossa lembrança, como devemos proceder hoje. Ele nos ensina algumas verdades importantes. Por exemplo, no verso de número 1 e verso de número 2, o Senhor diz, povo meu. Ele está falando para quem? Para o seu povo. Deus não está falando para uma nação estrangeira. Deus não está falando para os caldeus, Deus não está falando para os assírios, Deus não está falando para os sírios, Deus não está falando para os filisteus, Deus está falando para o seu povo, povo meu. Escute o meu ensino. A ideia é, escute o que eu tenho para dizer para vocês. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. No verso 2, em parábola abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. A ideia do termo parábola aqui se refere a uma lição ou lições que Deus vai trazer para o seu povo. A ideia aqui do termo parábola é a mesma raiz do termo de provérbios, que é ensinamentos. É algo didático, é algo que Deus vai ensinar ao seu povo, quer no começo da história, quer no meio da história ou no fim da história. Então, por enigmas do passado, a ideia é que o salmista está dizendo, Deus vai trazer algo do passado para nos ensinar no momento presente. E se vocês continuarem lendo os Salmos de número 78, que é composto por 72 versículos, você vai observar que o Salmo é dividido do verso 1 ao verso 8 por uma introdução, do verso de número 9 até o verso de número 24, tratando sobre Israel. Depois do verso de número 25 em diante, vai mostrar exatamente os feitos de Deus na história, principalmente no deserto, quando o povo estava peregrinando. O Salmo também vai tratar da misericórdia de Deus, porque enquanto o povo desobedecia, Deus vinha e socorria o seu povo, como sempre faz e como sempre fez na história. O povo pecava, o povo se rebelava, Deus vinha com socorro e manifestando a sua misericórdia. É interessante que, diante de todo este salmo, ele é tão didático porque o salmista sempre vai voltar à história dizendo, Deus agiu assim, Deus fez assim. Deus sempre agiu com graça e com misericórdia na vida do seu povo. E mais uma vez o Senhor quer ensinar ao seu povo. E a pergunta que eu faço é, qual deve ser o procedimento dos pais no que compete à transmissão dos feitos de Deus aos seus filhos? Qual deve ser o procedimento dos pais? No texto, as exigências básicas de Deus, elas são expressas nas responsabilidades aliancistas que Deus havia feito com o seu povo. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 9, é um texto clássico nosso. Quando a Bíblia diz, e estas coisas estarão em teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, ao levantar, ao deitar, ou andando pelo caminho. E será por sinal na tua testa, ou na tua mão, ou nos umbrais da tua casa. Havia essa ordem pactual de Deus com o seu povo. Vocês, pais, são os responsáveis para ensinar os seus filhos a minha lei. Era isso que Deus estava dizendo. E aí, dentro dessa responsabilidade pactual, diante daquilo que nós estamos vendo, o papel ou o procedimento dos pais era exatamente transmitir aos seus filhos o que Deus havia feito na história. Versos de número 3 e verso de número 4, observem comigo, a pergunta é, o que os pais deveriam ensinar aos seus filhos? O verso de número 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez.
primeiro lugar, os louváveis feitos do Senhor. Se nós pegarmos o contexto de Isaías, o povo havia abandonado o Senhor, construído ídolos e adorado aos seus ídolos. Quando uma nação se volta para a idolatria, é porque ela esqueceu o que Deus fez no passado. É porque ela abandonou ao Senhor. E nós vamos ver constantemente, principalmente no capítulo 25 do livro do profeta Isaías. O povo construía ídolos, se rendia aos seus ídolos, queimavam incenso a esses ídolos e ainda gritavam: socorre-nos, pois em ti confiamos. Uma nação que não se lembrava dos louváveis feitos do Senhor. E eu pergunto ao texto: quais foram os louváveis feitos do Senhor? Se nós voltarmos um pouquinho para o deserto, no processo de peregrinação, Deus tirou o seu povo da escravidão. É por isso que os mandamentos do Senhor, eles começam dizendo, tanto no Êxodo, capítulo de número 20, quanto em Deuteronômio, capítulo de número 5. O texto vai dizer: lembra-te que foste escravo na terra do Egito. Há coisa melhor do que essa, irmãos? De um povo que era escravo, que não tinha um dia de folga, que comia aquilo que Faraó queria dar, que estavam aprisionados, sem fé, sem esperança, sem Deus. Mas de repente o Senhor vai lá, com o seu braço forte, remove o povo da escravidão e tira, e leva-o pelo deserto, provendo pão, água, maná e codornize. De tudo tinha. O que é que os pais devem ensinar aos filhos? Os louváveis feitos do Senhor. Mas não somente isso, o seu poder. 10 pragas foram manifestadas sobre o Egito. 10. E todas elas, em caráter singular, revela algo do poder de Deus. Deus, ao manifestar as pragas, ele estava dizendo para Faraó: eu sou maior do que você. Algumas pragas, os feiticeiros do Egito conseguiam imitar. Aí Deus disse: eu quero ver se tu consegue matar todos os primogênitos que não estão marcados pelo sangue nos umbrais da porta. Faraó não conseguia fazer isso. Meus irmãos, foi com braço forte e com mãos poderosas que Deus tirou o seu povo do Egito. O Senhor fez maravilhas, providenciou maná no deserto, deu água direto da fonte, sem nenhuma contaminação. Deus providenciou carne. Deus fez maravilhas. E o salmista está dizendo: nós não vamos encobrir isso aos nossos filhos, nós devemos ensinar o que o Senhor fez. Os puritanos, eles ensinavam que o fato de sermos úteis na igreja está intimamente ligado ao ser piedoso em casa. A nossa utilidade na igreja é resultado do que somos em casa. É mais ou menos isso. A santidade em público é totalmente dependente da santidade privada. Além do próprio Deus, ninguém vê com mais clareza nosso verdadeiro caráter do que nossa esposa e filhos. Os puritanos diziam que é no lar que nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Tudo começa no lar. E qual é a recomendação? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos nossos filhos. Hoje nós estávamos almoçando. E o meu filho pegou uma coxa de galinha. E eu disse a ele: filho, cuidado,
que aí tem um pedacinho de osso que pode ser perigoso para você. Ele disse: qual o nome desse osso, pai? Eu disse: eu não sei não, filho, eu sei que tem um osso aí que pode furar a sua boca, ele é pequenininho. Mas tu não é professor, pai? Tu não ensina teologia? Como que eu tivesse que saber o nome do osso? Disse: meu filho, eu não entendo desse pedaço de osso não, mas o senhor deveria saber, né, pai? Porque eu sou teólogo, que eu ensino teologia. Disse: meu filho, isso é coisa para a irmã Ivani, que entende de galinha. Não é minha área. Não é? Seria como Gabi chegar para Paulo e dizer: pai, por quantas vezes o cérebro do camarão trabalha? É difícil. Paulo sabe como ele cresce e desenvolve, mas captar como o cérebro do camarão funciona. Mas eles querem saber, eles têm curiosidade. Os nossos filhos às vezes chegam com cada pergunta, não é assim? Que coloca você na berlinda. É o instinto natural da curiosidade. É no lar onde tudo começa. O nosso ministério começa no lar. É no lar onde o nosso ministério será bem-sucedido, ou é no lar onde o nosso ministério fracassa? Certo pensador conhecido como Lu Priolo, ele escreveu um livro chamado O Caminho para o Filho Andar. E ele diz que, em última análise, não é responsabilidade do pastor, do líder de jovens ou do professor da escola bíblica dominical inculcar a Bíblia ao seu filho. É tarefa sua. A liderança da igreja nem sempre é capaz de estar junto do seu filho nos momentos em que as escrituras devem ser ensinadas, principalmente conforme a recomendação de Deuteronômio capítulo 6. Mesmo quando eles oferecem mais instrução bíblica ao seu filho, os pastores, os professores de educação religiosa e os líderes de jovens, eles o fazem como seu representante. Mas a responsabilidade principal é nossa, como pais. Lu Priolo diz mais: ensinar a Bíblia aos filhos não é opcional. Nós recebemos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. A questão não é se você irá ou não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedecerá ou não a sua palavra. Independentemente do que você crê ser seu papel como pai, nada que faça para, por e com seu filho é mais importante que isso, ou seja, ensinar a Bíblia ao filho. Essa é nossa tarefa. Por isso que o salmista deixa bem claro: tudo que nós ouvimos, tudo que nos contaram, nós não vamos deixar de ensinar. Nós não vamos encobrir, negar, esconder. É nosso papel, é nossa responsabilidade. Nós fomos chamados para essa missão. Nós estávamos na sexta-feira na reunião de homens, na casa do irmão Castelo, e eu levei os meus filhos, e eles tiveram a oportunidade. O Ícaro e o Pedro. Pedro chegou para mim e disse: pai, eu quero orar. Eu disse: meu filho, Zé é quem está com a direção. No final, o papai dele disse: eu quero orar. E Zé deu a oportunidade para Pedro orar. E ele orou, pedindo a Deus pelo povo do sul. Eu não havia ensinado aquele modelo de oração. E aquilo ali foi marcante naquela reunião de homens.
que Deus desse cama, que Deus desse casa, que Deus desse alimento. Uma criança de 5 anos com um entendimento como esse. E olhe que eu evitava de ele assistir os episódios que passavam na televisão ou no Instagram, que estivesse relacionado àquele momento, porque ele só tem 5 anos. Mas ele orou, pedindo que Deus socorresse aquelas famílias. Os nossos filhos estão sempre aprendendo, irmãos. Estão sempre aprendendo. Nós somos os responsáveis de inculcar na mente deles o que Deus fez no passado e continua fazendo no presente. Será que devemos ensinar somente isso? Não, irmãos. Nós devemos também, de acordo com o verso de número 5 e 6, mostrar a eles que Deus estabeleceu em Israel um estatuto e lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Qual é a ideia? Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu estatutos em Israel que deveriam ser ensinados de geração após geração. Até o que não nascesse ou que viesse a ter filhos, deveriam ensinar os seus filhos. De geração após geração. Essa sempre foi a recomendação de Deus. Vale salientar que o processo de educar geração posteriores foi especificado única e exclusivamente pelo Senhor, irmãos. A grande lacuna que existe entre as gerações tinha de ser preenchida pela instrução, de modo que houvesse continuidade na transmissão dos estatutos e leis do Senhor. E aí nós estamos em Isaías, volte para o contexto do texto dos Salmos. Nós estamos em Isaías, possivelmente. E tem uma geração de coração obstinado. Mas Deus chama aquela geração a arrependimento no capítulo 1, no verso 24 ao 28. Se eles se arrependessem e confessassem os seus pecados ao Senhor, eles se tornariam mais branco do que a neve. Se eles confiassem no Senhor, eles comeriam o melhor daquela terra. Meus amados irmãos, por que é essencial transmitir de geração em geração os feitos de Deus? Por que é essencial? Sabe por que é essencial? Para que cada geração passasse a confiar no Senhor. Para que cada geração não esquecesse dos feitos do Senhor e obedecesse os seus mandamentos. Veja comigo o verso de número 7. E aqui existe aquilo que nós usamos como adágio facebookiano. É sobre isto. É sobre o que, pastor? Para que eles viessem a colocar a sua esperança em Deus. O termo confiança pode ser traduzido por esperança, a raiz é a mesma. Os pais deveriam ensinar os seus filhos os louváveis feitos do Senhor, lá do verso de número 3, o seu poder e as maravilhas que ele fez, que ele operou no passado, a fim de que eles viessem confiar em Deus, que eles não se esquecessem dos feitos de Deus e que eles obedecessem aos mandamentos de Deus. O verso 7 é o verso central desta passagem. O objetivo dos pais ensinarem a seus filhos é para que seus filhos confiem em Deus. Para que seus filhos não passassem a confiar em outros deuses e abandonassem ao Senhor.
para que eles pudessem se lembrar do que Deus havia feito no passado e trazer na sua memória no presente, dizendo: jamais abandonaremos o Senhor, pois Ele fez isso, Ele fez isso, Ele fez isso, Ele fez isso. Nós não vamos abandonar ao Senhor. Mas isso, como eu falei na minha introdução, irmãos, às vezes é difícil, a depender da geração que nós estamos pastoreando. Por exemplo, foi Josué morrer. No capítulo 24, o povo faz uma aliança. Dos versos 14 até o verso de número 16, o povo chora. Se volta para o Senhor dizendo: jamais, Josué, vamos abandonar o Senhor. O Senhor que nos tirou do Egito. O Senhor que chamou Abraão, nosso pai. Depois chamou José, nos tirou do Egito, nos conduziu pelo deserto, providenciou todas as coisas, hoje nos deu essa terra, jamais abandonaremos ao Senhor. Você passa uma folha da Bíblia, chega no capítulo 2, verso de número 10 do livro dos Juízes, e o autor do livro dos Juízes diz: e sucedeu que cresceu uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos que fizera a Israel. Percebam, foi Josué morrer e o povo se estabelecer na terra, que cresceu uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. A pergunta que eu faço ao texto é: quem negligenciou o ensino? Quem negligenciou o ensino? Os pais, a geração que o antecedeu. Observe, irmãos, como isso é sério. Observem como nós precisamos atinar para isso. Tem muitos pais que estão criando seu filho na igreja, mas não estão criando seu filho no evangelho. Nós, pastores, os líderes de jovens, não somos responsáveis pela saúde espiritual diretamente dos seus filhos. Eu não tenho como conhecer no íntimo, de mais perto, como está o nível espiritual do seu filho. Mas você sabe, você convive com ele, você está todos os dias com ele, você dorme com ele, você acorda com ele, você sabe com quem ele anda, você sabe o que ele assiste, você sabe o seu Instagram. Quem são os seus seguidores? Ou a quem ele segue? Eles seguem. Você sabe o tipo de consumo de redes sociais que eles têm consumido. E sucedeu que cresceu uma geração que não conhecia ao Senhor e nem os seus feitos. Quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, fazendo um link com esse texto, havia uma preocupação de Paulo. Principalmente a igreja que Timóteo pastoreava, que era a igreja de Éfeso, uma igreja doutrinariamente bem estruturada, mas havia alguns grupos de hereges que estavam tentando diminuir o trabalho de Timóteo, desencorajar Timóteo. E Paulo, mais uma vez, ao coração de Timóteo, mostra acerca da centralidade das Escrituras, da importância do ensino da Bíblia. E na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: toda Escritura é inspirada. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra ensino aqui é a ideia de comunicar o conhecimento acerca das revelações de Deus por meio de Cristo. Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, ensine tudo aquilo que Deus está revelando e revelou por meio de Cristo. Está na sua palavra, ela é útil para isso. Quando nós ensinamos aos nossos filhos a palavra de Deus, nós estamos ensinando tudo aquilo que Deus fez na história,
tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, por intermédio de Cristo. Mas ela não é apenas para o ensino, ela também é para a repreensão. E o termo repreensão significa convencer. É a palavra quem convence. A ideia de convencer aqui, ou repreender, é a ideia de mostrar o pecado, de mostrar os erros. Por que nós conhecemos quando erramos ou pecamos? Por causa da palavra de Deus. Porque ela nos mostra onde nós pecamos e onde nós erramos. A ideia do termo aqui é exatamente confirmar e provar que as acusações feitas contra o transgressor da lei são acusações verdadeiras. É por isso que João vai dizer: quando o Espírito de Deus vir, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Convencer ali é repreender. Ele vai mostrar onde o mundo está pecando contra Deus. É interessante que os nossos filhos, eles nem sempre, irmãos, têm um certo entendimento da extensão do seu pecado. E muitas vezes não compreendem também quanta mudança é necessária para a vida dele. Eis a razão de sermos importantíssimos em ajudá-los a compreender estas coisas, e precisamos fazer isso por meio das Escrituras, de mostrá-lo que eles estão errados, que o caminho que eles estão seguindo é um caminho perigoso. É necessário que eu e você aprendamos a utilizar a Bíblia para convencer os nossos pequeninos transgressores da lei, de que eles transgrediram a lei de Deus e que sem Cristo eles estão condenados. Nós somos os responsáveis para isso. Mas a Bíblia não é apenas útil para o ensino ou para a repreensão, ela também é útil para a correção. E quando a Bíblia ela fala em corrigir, ela não é apenas um instrumento que aponta, que acusa, que mostra onde os nossos filhos estão errando, mas ela também corrige. E a ideia do termo corrigir aqui é colocar algo de pé, ou recolocar de pé. Por isso que nós usamos uma linguagem: fulano caiu. A ideia de pecado é queda. É algo que estava em pé e caiu. A ideia bíblica de correção é pegar o que está caído e colocar de pé. O nosso papel, quando utilizamos a Bíblia, é colocar os nossos filhos novamente de pé, corrigindo, não com as nossas filosofias ou com os nossos ensinamentos, mas com aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque a palavra de Deus é suficiente. Meus irmãos, como pai, você precisa saber como utilizar as Escrituras não somente para expor o pecado de seu filho, a fim de repreendê-lo, mas também para colocá-lo de pé. Jamais esqueçamos que nosso papel, irmãos, como pais, não é apenas oferecer textos das Sagradas Escrituras, mas ministrá-la ao coração dos nossos filhos no poder do Espírito. Só assim podemos corrigi-los, não apenas como um promotor que apenas lhe apresenta os erros, mas também como um médico cirurgião que vai tratar das feridas espirituais causadas pelo pecado. Nós vamos nos mais profundo. Não apenas como um promotor que diz: você errou nisso, porque senão iremos matar os nossos filhos. Mas também devemos ser como um médico cirurgião que vai tratar da alma, que vai tratar daquela enfermidade causada pelo pecado. E só conseguiremos por meio da graça de Cristo, no poder do Espírito, pois é Ele quem vai fazer isso. Porque é a sua palavra que nós estamos utilizando. Mas esta palavra de Deus também ela é útil para a instrução na justiça.
O termo grego aqui é o termo paideia, e esse termo é muito importante porque significa instruir, significa treinar ou educar. E treinar ou educar aqui na justiça é exatamente a justiça de Cristo. É colocar no caminho de Cristo. Por quê? Porque o nosso objetivo na educação cristã é que os nossos filhos sejam mais filhos de quem? De Deus do que nós. E para que eles sejam mais filhos de Deus do que nós, é necessário que nós instruamos na justiça, educamos na justiça. É nosso papel. Ele está num caminho errado, numa direção errada, e nós, como pais, devemos dizer: não, meu filho, você tem que andar por esse caminho aqui. Esse é o caminho que Cristo trilhou para você. Pergunto: por que é importante ensinar as maravilhas de Deus, bem como o seu poder, os seus feitos na história? A razão pela qual é indispensável, irmãos, a transmissão dos feitos de Deus aos filhos é para que eles não sigam os erros cometidos pelos seus antepassados. Veja comigo o verso de número 8, a preocupação do salmista. E que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Percebamos a preocupação do salmista. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, para que ele ensine a seus filhos e filhos, os filhos, e assim sucessivamente, para que confie em Deus, para que não se esqueça dos feitos de Deus e para que obedeçam aos mandamentos de Deus. Caso falharmos nisso, eles serão como os seus antepassados. E o autor está fazendo referência ao povo que certamente peregrinou no deserto, que não reconheceram os feitos de Deus, que não obedeceram aos mandamentos de Deus e que não foram fiéis às maravilhas que Deus estivera feito no passado. E aí alguns textos do próprio livro de Deuteronômio nos ajudarão a compreendermos isso. Por exemplo, quando nós observamos Deuteronômio capítulo 9, verso de número 6, verso de número 7, verso de número 13, 23 e 24, veja o que é que Deus estava dizendo para aquele povo. Gente, pelo amor de Deus, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. O povo estava prestes a desfrutar da terra que mana leite e mel. O povo acabara de experimentar os milagres de Deus, o poder de Deus. O povo acabara de ver em menos de 40 anos o que Deus havia feito na vida deles. Eles eram escravos, eles estavam obstinados, eles estavam de coração endurecidos. Mas agora parece que o fato de Deus ter tirado o povo do Egito, o Egito permanecia no coração do povo. Assim como era desleal o faraó, o seu antigo senhor, o povo estava correspondendo da mesma forma. Veja o que foi que o Senhor disse, por intermédio de Moisés, àquela geração. Verso 6, portanto, esteja certo de que não é por causa da justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra para que dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Capítulo 9, verso 6. Moisés está dizendo: vocês vão desfrutar dessa terra. Não é por causa de vocês, é porque Deus quer dar mesmo. Não é porque vocês merecem, é a graça de Deus. Não é porque vocês foram fiéis ao Senhor, porque vocês não são fiéis. Vocês são um povo duro. Verso 7, lembre-se disto, e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Ele está dizendo, em menos de 40 anos, eu estou trazendo à memória de vocês como vocês procederam no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito,
até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Percebam, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. No verso 13, Moisés diz: o Senhor me disse, vejo que este povo é realmente um povo obstinado. No verso 23 e 24, e quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tome posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus, não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. O termo obstinado é o mesmo termo dura cerviz. Este termo significa um povo de pescoço duro. O que é esta representação, ou o que ela representa no contexto do Egito e do deserto? Um povo de coração duro é um povo semelhante ao bezerro de ouro que eles construíram. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: vocês representam um povo de pescoço duro. Vocês são semelhantes aos ídolos que vocês adoram. Mas observe, irmãos, a preocupação do salmista, séculos depois de ter passado várias gerações, ele está dizendo: por favor, pais, não permitam que os filhos de vocês, que esta próxima geração, não caia nos mesmos erros que caíram os nossos pais lá no passado. Eu costumo dizer, irmãos, que o passado é pedagógico. O passado é pedagógico, ele serve de lição para nós, para não cometermos os mesmos erros do passado. E o Senhor, por intermédio do salmista, está dizendo: olhe, ensine aos seus filhos, para que eles obedeçam ao Senhor, confiem no Senhor, e lembre-se sempre do que Deus fez no passado, pois do contrário, eles serão como os seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, um povo de coração desleal, gente de espírito infiel. O objetivo, irmãos, do ensinamento era exatamente levar cada geração à confiança pessoal em Deus, de modo que o coração o reverenciasse e obedecesse. A preocupação do salmista aqui é exatamente essa. E, irmãos, essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. É por isso que a introdução deste salmo é fantástica. Ela nos ensina exatamente como devemos proceder no século 21. Olharmos para a história e aprendermos com ela. De jamais deixarmos de encobrir aos nossos filhos, de ensinar aos nossos filhos o poder de Deus, os feitos de Deus e a sua graça. Mas o que é que nós aprendemos com esse salmo e o que é que nós podemos levar para casa hoje? Em primeiro lugar, esse salmo é tão didático que somente a leitura dele já temos lições. Mas eu não poderia deixar de trazer à nossa consciência nesta noite algumas lições preciosas desse salmo para nós em pleno século 21. Nós estamos também diante de grandes e sérios desafios, onde tudo o que nós estamos vendo e ouvindo são promovidos para esquecermos do Senhor e dos seus feitos. Tanto dentro de uma perspectiva de uma igreja local, como fora da igreja local. Fora da igreja local, nós temos as mais diversas ideologias que são criadas e estabelecidas
a fim de anular Deus da história. Qualquer geração obstinada e rebelde que queira viver de acordo com o que eles creem e pensam, a primeira coisa que eles fazem é tirar Deus da história. Porque o que temos de conhecimento acerca dos aspectos morais provém do Senhor. Deus é o nosso padrão e modelo de moral e ética. Essa é a razão de muitas coisas estarem acontecendo, de muitas leis serem modificadas, a fim de levar os feitos de Deus da história para serem apagados, esquecidos ou colocados como mitos. Como ouvimos muito acerca daqueles que tratam a história de Adão e Eva como um mito, como uma história meramente criada e estabelecida pelos judeus. Se a história de Adão e Eva é um mito, queda também é um mito, redenção também é um mito, salvação também é um mito, céus também é um mito, porque uma coisa vai levando a outra. E o que devemos fazer para privar os nossos filhos desses ensinamentos heréticos? Devemos seguir os conselhos da palavra de Deus, de ensinarmos os feitos do Senhor. Certo pensador, ele chegou a dizer que a vida é uma sala de aula. Ensino e aprendizagem estão em processamento 24 horas por dia. Aqui é onde mora o perigo. Na ausência da instrução bíblica e formativa, os instrutores da formação secular assumem o controle. Nossos corações são facilmente cativados pelas filosofias enganadoras e vazias de uma cultura ímpia e perversa. Eis a razão de Paulo, quando escreveu aos Colossenses, tratando dos perigos dessa falsa filosofia, ele disse: tenham cuidado para que ninguém os escravize a vã filosofias enganosas que se fundamentam na tradição humana, nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Paulo disse: tenham cuidado. Pais, a vida é uma sala de aula. Ensino e aprendizagem estão acontecendo 24 horas por dia. Se nós não alcançarmos os corações dos nossos filhos, certamente a instrução formativa e secular o alcançará. Alcançarão eles. Pois o coração da criança é de quem chegar primeiro. Lembra quando disse que uma coisa é você criar o seu filho no evangelho, outra coisa é criar o filho na igreja. A igreja pode se tornar para ele como um clube de diversão. Mas quando criamos no evangelho, é diferente. As mudanças são visíveis. Os atos de arrependimento, de confissão. O que ele fala é perceptível. O que ele pensa é perceptível. Há uma grande diferença, irmãos. É lamentável, às vezes, vermos uma geração que não conhece nada de Deus. Sabe tudo sobre a cultura pop, mas biblicamente são analfabetos. Nossa geração hoje, se perguntarmos a muitos jovens que estão envolvidos na igreja local, se eles têm memorizado 5 versículos, se tiver um avivamento. Estou falando de 5 versículos. Porque não sabem. Devemos nos preocupar com isso, pais. Se nós não alcançarmos o coração dos nossos filhos, a instrução formativa e secular vai alcançar. E ninguém melhor do que você
no habitat do seu lar, instruir o coração dos seus filhos. Mas eu quero trazer para você também, pai, cujo filho está distante do Senhor, não deixe de lembrar os seus filhos sobre os feitos de Deus. Quando ele entrar em casa ou ela entrar em casa, diga sempre para ele: olha, lembra-te dos feitos de Deus. Lembra-te do que Deus fez na história. Lembra-te do que Deus fez no passado. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós estávamos aqui hoje pela manhã em nossa escola bíblica dominical e eu já venho falando sobre a minha preocupação como pastor. Será que a nossa próxima geração será uma geração avivada? Eu tenho dito nas nossas reuniões de oração e doutrina que ou essa geração é a geração do arrebatamento ou é uma geração do avivamento. Essa é a minha oração. Porque nós temos uma geração apática à oração. São 52 terças-feiras. Nós temos uma quantidade de aproximadamente 13 jovens e uma quantidade de aproximadamente uns 15 adolescentes e juniores. Eu nunca vi esses meninos na oração. As quintas-feiras à noite, da mesma forma. Pergunto, onde eles estão? Onde eles estão? Ninguém melhor do que você, pai, para responder à sua consciência esta pergunta. Vocês sabem onde eles estão. É importante nos preocuparmos, pois nós não somos secularistas. Mais do que um diploma na Universidade Federal, Fafiri, Uniplan, Unopar, Universidade Católica, Universidade Estadual, é que os nossos filhos cheguem nos céus. Certo pensador, conhecido como Thomas Watson, ele disse que os pais devem se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Será que nós estamos nos esforçando o suficiente para que os nossos filhos sejam mais filhos de Deus, irmãos? Quantas horas nós temos investido na educação cristã dos nossos filhos? Na vida espiritual dos nossos filhos? Quantas horas nós temos investido? Nós nos tornamos, infelizmente, secularistas em alguns aspectos. Eu costumo dizer que nós investimos rios de dinheiro na educação, na formação secular dos nossos filhos. Nós estamos com um grupo de jovens e o valor do livro é R$ 39. Esses dias estava até na promoção. Já estamos quase acabando o livro. E tem jovens na igreja que não têm o livro ainda. Se você pegar o material escolar, está completo o kit escolar, completo. E com direito a 2 fardas, uma para cada semestre. Porque nós queremos ver os nossos filhos falando gramaticalmente bem. Na construção, substantivo, verbo e complemento. Nós estamos preocupados em saber os nossos filhos tratando das riquezas da biologia, da fauna e da flora, explicando como acontece a fotossíntese. Nós queremos ver os nossos filhos falando acerca de massa, acerca da força, das leis da física. Isso nos encanta.
Nós queremos ver os nossos filhos contando a história da colonização do Brasil, ou como agora é ensinado, da decolonização do Brasil. O Brasil não foi descoberto, foi invadido. Nós achamos lindo quando estudamos a história de Napoleão Bonaparte. Ah, como meu filho sabe da história, meu Deus, coisa linda, Júnior. Mas isso não é importante se eles não tiverem o coração alcançados por Cristo. Isso não é relevante se a alma deles estiver em perigo. Não importa os diplomas, se o coração deles estiverem longe de Deus. Que seu filho seja o melhor estudante, o aluno mais aplicado, os melhores materiais, mas acima de tudo, crente em Cristo. Servindo fielmente ao Senhor, na oração, na doutrina, honrando os compromissos da igreja local, envolvido com a igreja local. Vocês estão vendo isso aqui? Isso é uma bateria. Prazer, igreja, bateria. Prazer, jovens, bateria. Temos contrabaixo, temos guitarra, temos teclado. Cadê vocês? Cadê o incentivo de vocês, pais? Cadê o incentivo de vocês, pais? Quantas coisas do reino? Vocês não pagaram um cursinho de inglês, pais? Pague também um curso de música. Vocês não investiram, pais, no preparatório? Preparem também seus filhos para investirem no reino. Percebam, irmão, como nós estamos sendo secularizados sem que não percebamos. Como pastor, eu estou preocupado com a alma de vocês e dos seus filhos, com a próxima geração da Igreja de Cristo. Mas mais do que eu, devem estar vocês. Nós estamos sofrendo com a falta de músicos, de seminaristas, de pastores. E tudo isso por causa da ausência do ensinamento dos feitos de Deus em nossos lares. Nós ouvimos na última quinta-feira o pastor Bob. Foi sensacional. Todas as quintas-feiras, a última é agora com o pastor Leandro Lira. Ele disse que a primeira instrução para os filhos é que os filhos estudassem sobre Deus e depois tivessem uma formação secular, ou seguisse o que eles quisessem seguir. Mas o que eu percebo hoje é que nós não estamos fazendo isso. Tudo bem, irmãos, a igreja tem que produzir bons pensadores, bons matemáticos, bons linguistas, bons filósofos, bons historiadores, mas nós não podemos esquecer do que Deus fez e do que Deus há de fazer. Meus irmãos, voltemos para o verso de número 7. E aqui está a conclusão do nosso sermão. Devemos ensinar os nossos filhos para que eles carreguem no